Esse é o melhor que você consegue. Nós estamos na série do mês de junho. Estamos aí na véspera do Dia dos Namorados. Os sábios já comemoraram o Dia dos Namorados ontem. A gente não fica esperando muito para segunda-feira, né? Senhor, a gente precisa ser proativo. Amanhã é o Dia dos Namorados, eu tenho certeza. Perguntaram para mim, pastor, você não vai fazer jantar de casais? Falei, cara, pelo amor de Deus, esse povo me ouve toda semana. Tudo que eles precisam agora é um olhar para a cara do outro e falar assim, eu te amo, você me ama, eu te quero, você me quer, vamos fazer amor. Não é me ouvir, não. É você, entendeu? Está na hora do galanteador ser você, o cara, o bichão. Quando você vê muitas essas pessoas procurando jantar de casais em igreja, é porque estão passando por dificuldade no casamento, está claro. Agora, quando está restaurado, não, pau na máquina, meu irmão. Eu quero você, você me quer, por isso nós vamos coisar hoje. Estamos na série de ministrações do mês de junho, até atingir o alvo. Você vai ser desafiado, como você foi desafiado semana passada, a não desistir. A entender que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na minha vida e na sua vida. Isso é algo real, visível e palpável. O que é algo real, visível e palpável? O que Deus tem para fazer não fica apenas no campo da fé. O que Deus tem para fazer, você apenas não sonha. Você realiza. Você não apenas sonha, mas você vive a realização dele. O que isso significa? Que quando Deus coloca algo no seu coração, Ele repete o que Ele disse lá em Filipenses, que é tanto dele o querer como o efetuar. É Ele que manifesta em nós o desejo de ter, o desejo de fazer. É Ele que manifesta e abre os nossos olhos, e foi assim que você aprendeu semana passada. Que primeiro o Senhor, Ele atua na sua consciência, te dando direção. Depois Ele abre os seus olhos, te mostrando o que fazer. Até que você seja consolidado naquilo que Ele te chamou para fazer. Isso é fundamental, isso é, cara, impressionante. Hoje o Senhor, Ele trouxe algo para mim e para você. E o alvo do tema de hoje, o episódio de hoje, é, todos juntos comigo, muito obrigado. Desconstruindo as montanhas que eu construir. Vamos juntos? Não, você pode falar, não precisa cochichar, você pode falar. Desconstruindo. Nós somos atores, nós somos proativos, nós somos pessoas realizadoras. Todos nós somos. Nós estamos o tempo inteiro construindo algo. Construímos memórias na vida das pessoas quando nos relacionamos com elas. Construímos sentimentos e afetividade quando nós abrimos o nosso coração e manifestamos para alguém o nosso desejo de relacionar com ele ou com ela. Mas ao mesmo tempo que nós temos a grande oportunidade de construirmos coisas boas, nós também temos a péssima atitude de construir coisas ruins. E nós precisamos saber sobre que fundamento está edificada a nossa casa. Jesus vai contar uma parábola e ele vai dizer assim: feliz é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Feliz é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, algo que não se abala, que é firme, porque veio a chuva, a tempestade, o vento e ela não caiu. Mas é infeliz o homem que construiu a sua casa sobre a areia. Logo, ela ruiu,
caiu, foi totalmente destruída. Ouça o que eu vou te dizer e eu quero que você guarde isso com muita informação, com muito amor e carinho no seu coração. Você já viu quando lixão, aqueles lugares, lixão, são aterrados? Não sei se você já teve essa oportunidade e esses lixões são aterrados e são construídos ali loteamentos. Quando se constrói alguma casa nesses loteamentos que foram aterrados, onde eram lixões, nenhuma daquelas casas, elas conseguem ficar de pé por muito tempo, se elas não tiverem uma fundação que ultrapasse o lugar onde foi removido o lixo, onde foi tratado. E ele cai. Algumas racham e apresentam defeitos que não podem ser corrigidos. E algo muito profundo você precisa entender. Quando nós construímos nossa casa sobre algo que aparentemente está sólido, mas que era um lixão, nós estamos correndo o risco de cair, de tudo ser destruído. Eu estava vendo uma pesquisa, e você pode dar um Google em mim a hora que você quiser. Nós somos especialistas em produzir lixo. Só para você ter uma ideia. No Brasil, cada brasileiro produz, por ano, 379,2 quilos de lixo, por ano. Quase meia tonelada. Eu produzo isso, você produz isso. Isso dá em média 1,1 kg por dia de lixo. Lixo. E é impressionante que numa casa, por exemplo, que tem 4 adultos, ela vai produzir 1,5 tonelada de lixo por ano. 1,5 tonelada de lixo por ano. Decore isso que eu estou te dizendo. Agora imagine se você pega todo esse lixo e não descarta. Não dispensa. A sua casa vai se tornar o quê? Um lixão. Uma notícia correu o mundo inteiro essa última semana. E foi exatamente quando o Espírito Santo de Deus estava ministrando essa palavra comigo. De um espanhol de 250 quilos. Ele tem uma síndrome de Diógenes e é resgatado em meio ao lixo de sua casa. Alejandro sofre de obesidade mórbida e não saía de casa desde a pandemia. Ele pediu ajuda após cair e se machucar, ficar sem comer e beber por vários dias, e mesmo assim estava pesando 250 quilos. Ele foi resgatado, querido, pelo corpo de bombeiro. Precisaram de uma retroescavadeira para quebrar a casa e tirar ele de lá de dentro. Quando abriram a casa, tinha toneladas de lixo. E por isso ele não conseguia sair. Você digita isso daí, vai sair para você. Só para você ter uma ideia. Alguém que produziu uma montanha de lixo gigantesca. E tem um vídeo de retirando ele. E é impressionante isso. Pode ir passando. Ele mostra retirando, quebrando a casa para retirar. Olha que construção. Precisa de uma equipe inteira só para remover esse homem de lá de dentro, porque ele não conseguia sair de casa desde a pandemia. O lixo que ele produzia não era descartado, ficava dentro de casa. E ele precisava de ajuda constantemente, até o momento em que nem ajuda ele conseguiu ter, e o caso ficou um pouco mais sério. Só que ele sofria de uma síndrome, chamada síndrome de Diógenes. Pira o cabeção. Quais são as características da síndrome de Diógenes? O que é apatia?
Vamos comigo, pastor Júnior. O que é apatia? Apatia é falta de sentimento e emoção. Ausência de afetividade. Estou nem aí. Já viu essas pessoas que dizem? Estou nem aí. Que se lasque. Interesse ou preocupação com algo. É alguém que não se interessa por ninguém, que não se interessa por nada. Então tudo começa com alguém egoísta. Tudo começa com alguém frustrado. Tudo começa com alguém que por causa de uma decepção, por causa de uma má informação, ele já se isola e ele não quer mais contato. Alguém que vai despertando e isso vai crescendo. E uma das coisas mais impressionantes que você vai entender comigo é que o cenário não era favorável para ele. O cenário não era favorável. A primeira coisa que você compreendeu depois de tudo isso é que o cenário não era favorável para ele. Imagine o cheiro que vinha dessa casa. Mais de tonelada de lixo. Alguém que não toma banho. Imagina o cheiro que vinha dessa casa. Imagina o cheiro que vinha dessa pessoa. Imagina, não, você pensa. Um cara com mais de 250 quilos sem higiene pessoal. Imagina o cheiro que vinha dessa pessoa. Imagina o cheiro que vinha dessa casa, dessa pessoa. Cara, isso era uma loucura. E uma das coisas... Imagina o estado psicológico e emocional dele. De olhar para aquilo tudo e saber que ele estava preso no lixo que ele mesmo construiu. Na montanha de lixo que ele mesmo construiu. Foi ele quem produziu. Não foi o vizinho que jogou na casa dele. Foi ele mesmo que produziu tudo aquilo. Então o senso de culpa, o senso de desprezo, estima não existe. Imagina o quanto a pessoa estava afetada com tudo aquilo. Você vai começar a entender. Pensa comigo. Restos de comida. Quando você deixa 1 ou 2 dias ali na lixeira, como é que fica? Não, fala para mim. Como é que fica? Horrível, cara. Horrível. Fezes e urinas em sacolas ali amarradas. Produtos vencidos e expostos. Você sabe qual era a companhia desse cara? Ratos e vermes. Cara, isso é louco. Isso é loucura, 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 loucura total. O que mais me chamou a atenção nisso tudo é que ele poderia ser uma outra notícia mundial. Mas ele se tornou uma notícia que rodou o mundo inteiro. Como alguém que estava preso na montanha de lixo que ele mesmo construiu. Roda o mundo. Não roda a notícia de um herói, não roda a notícia de um desbravador, não roda a notícia de alguém que mudou de vida. Roda a notícia de alguém que era escravo do próprio lixo que produziu. E você vai perceber que não foi do nada. Síndrome de Diógenes. Apatia, não quero me relacionar com ninguém, não tenho afetividade por ninguém, por mim tanto faz como tanto fez, eu quero que se exploda. Tópico 1, você vai começar a caminhar comigo, e eu quero que você fique muito atento a isso. Todos juntos, bem alto, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pastor, eu sou capaz de construir uma montanha de lixo? Sim, nós somos. Não existe ninguém que não produza lixo. Nós produzimos. O que eu e você precisamos entender? Que nós não podemos guardá-los. Nós não podemos acumular. E o Espírito Santo ministrou algo muito profundo no meu coração e eu quero que você leve isso para a sua vida. Hebreus capítulo de número 12, o versículo de número 1, ele vai te dizer alguma coisa muito importante. Hebreus capítulo de número 12, e o versículo de número 1, ele vai te dizer assim, todos juntos comigo, bem alto e bem forte. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livre-se de tudo que te atrapalha. Ele não diz, livre-se de algumas coisas. Livre-se de algumas pequenas coisas.
Ele vai te dizendo assim, livre-se aos poucos. Não, não, não. Ele diz, livre-se de tudo que te atrapalha. De tudo. De tudo que vos atrapalha. E ele diz, e do pecado que os envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você só vai conseguir ter uma corrida bem desenvolvida se você livrar-se de tudo que te atrapalha. E eu deixei claro no telão que aquilo que mais me chamou a atenção nesse versículo foi: livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se de tudo que te atrapalha. Observem quanto lixo você tem armazenado ao longo da sua vida e você vai perceber quanto você está atrapalhado. Observe quanto lixo você tem armazenado ao longo da sua vida. Mágoa, ressentimentos, feridas não tratadas. Até hoje eu não falo com Zé, até hoje eu não falo com Mané. Lixo. Mas pastor, é porque você não viu? Isso é injustiça. A Bíblia diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia, restos de menstruação, lixo. Se você age por meio da sua justiça pessoal, você está produzindo lixo. Isso cheira mal. A mágoa que eu tenho do pastor, a mágoa que eu tenho da pastora, o ressentimento que eu tenho do fulano, o ressentimento que eu tenho do ciclano, as crises de explosão, você vai começando a acumular lixo. E ao longo da sua vida você vai percebendo que esse lixo se tornou uma montanha. E se tornou uma montanha muito grande. E não foram outras pessoas que construíram. Foi você quem construiu. Não foi o seu vizinho que jogou lixo na sua casa. Foi você que produziu e armazenou isso. Sabe uma das coisas que mexe muito comigo? Pessoas, sentimentos, atitudes, feitos, que já eram para nós termos descartados. E nós continuamos guardando. Continuamos guardando. Pessoas que nos atrapalham e você continua arrastando. Sentimentos que nos atrapalham e você continua arrastando. Montanhas que eu e você construímos, acredite nisso, eu também estou incluído no mesmo bolo. Antes do Espírito Santo falar com você, ele fala comigo. E antes dele te corrigir, ele me corrige. E ele vai acionando a minha memória, dizendo assim, cara, vamos começar a pensar no lixo que você está produzindo. Mas vamos começar a pensar também no lixo que você está armazenando. Existem coisas que você precisa deixar, e já era para ter deixado há 2 anos atrás, e você está arrastando isso até agora. Até hoje você está arrastando isso. Existem coisas que aconteceu com você há 10 anos atrás, você está arrastando isso até hoje, você está acumulando isso até hoje. E trapos de imundícia cheira mal. Lixo cheira mal. E existe uma coisa que Deus não te vê. Deus não te vê como vítima. Deus não tem dó de você. Dó é um sentimento humano, que afinal de contas ninguém deveria sentir. Deus tem misericórdia de você. Ele tem compaixão por você. De fato, Deus é a pessoa que tem empatia. Se coloca no seu lugar. Quando ele enviou Jesus, ele fez isso. Um sacrifício vicário, substitutivo. Quando você começa a perceber que você já está armazenando lixos e mais lixos. Lixos e mais lixos. Cara, você precisa entender qual é a situação mal resolvida. Que está destruindo tudo que você construiu. E está te aprisionando. O que está te aprisionando?
Uma das coisas que você precisa entender, e eu quero que você guarde isso muito profundo no seu coração, e eu quero que você guarde isso de verdade no seu coração, e eu disse isso hoje de manhã no seminário teológico. O pecado eu confesso para Deus, e peço para que Deus me ajude. Vou orar, vou jejuar, vou buscar o Senhor, até que eu consiga ser liberto. Mas quando eu percebo que a oração, o jejum não está sendo um agente de transformação na minha vida, então eu preciso seguir a instrução que veio de Tiago, irmão de Jesus, quando ele diz: chame alguém, confesse o seu pecado para alguém e peça ajuda para que você seja curado. Não é para qualquer pessoa, é para alguém que você olhe e diga: essa pessoa nunca vai me expor. Lixos. Hoje talvez você pode resolver isso diretamente com Deus, dizendo: Senhor, eu quero desconstruir os lixos, a montanha de lixo que eu construí, eu preciso de você hoje. E eu quero sua ajuda hoje. Cada coração conhece a sua própria amargura. Eu não sei o que torna a sua vida amarga, mas você sabe. Com certeza, o lixo que você armazenou durante todo esse tempo é uma delas. Com certeza, com certeza, com certeza. Todo lixo armazenado são frutos desse sentimentozinho de amargura, que por tanto tempo foram arrastados, estão aí em você. E quando você começa a perceber essas coisas, quando nós começamos a perceber essas coisas, nós percebemos que o nosso coração conhece a nossa própria amargura e não há ninguém que possa dizer para nós o quanto isso dói. Eu não posso te dizer: sim, cara, realmente eu sei o que você está passando porque eu já passei por isso. Não. Não existe dor igual. Cada dor ela tem uma manifestação diferente. Cada decisão expressa uma consequência diferente. Cada uma delas expressa uma consequência diferente. Cada coração conhece a própria amargura. Ninguém conhece a sua amargura, a sua dor, as suas tristezas, as suas frustrações como você mesmo. A não ser o Espírito Santo de Deus, que ele vem e diz: está na hora de descartar esse lixo. Mas Espírito Santo, a montanha está grande demais, eu não consigo. Você consegue, eu vou te ajudar. Cada coração conhece a angústia que tem, as armadilhas que foram criadas. Da mesma forma como só você conhece a sua amargura, só você conhece a montanha de lixo que você está produzindo, a montanha de lixo que você tem armazenado. E nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. Porque antes, uma coisa que era impressionante, aquele homem nunca imaginaria que o pequeno lixo armazenado se tornaria uma montanha. Nós nunca imaginamos que pequenos sentimentos podem se tornar destruidores de vidas. Lixos e mais lixos. Montanhas de lixos. Sabe, cara, eu e você precisamos entender uma coisa, e você precisa ser lembrado de verdade acerca disso, desde o momento em que eu te disse que você está construindo a sua casa sobre um lixão e você precisa cuidar, até o momento que você entendeu que você está produzindo lixo e você não pode armazenar, até o momento que você entendeu que você armazenou lixo por muito tempo e você precisa descartar tudo isso o mais rápido possível, cara. Existem circunstâncias, e a minha esposa, você pode chamar ela a qualquer momento, você vai perguntar, não existe assunto que eu deixe sem resolver. Porque eu sei que um assunto mal resolvido hoje é um lixo armazenado amanhã. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Sabe, nós precisamos entender algo. Quais são as amarguras do seu coração? Quais são os lixos que você está produzindo e você está armazenando? Quais são as tristezas que você tem carregado, que tem causado tanta dor em você, ao ponto de você se isolar, não pedir ajuda e não conversar com ninguém?
Quais são as dores? Talvez foi o preconceito por causa das suas escolhas. Talvez foi uma discriminação por causa das suas escolhas. Talvez foi porque você foi maltratado por alguém. Talvez você foi maltratado pela igreja, por pastores. Talvez você foi surpreendido porque você não sabia que aquilo que você fez causaria tanto impacto quanto causou. E está te bloqueando. E quando você se isola, a consequência disso ela é uma só. Você começa a armazenar lixo. Armazenar lixo. Talvez você não saiba, mas o gadareno, o demônio de Gadara, o endemoniado de Gadara, a Bíblia diz que os demônios levavam ele para lugares isolados. E os lugares isolados que os demônios levavam ele, era para onde? Túmulos, onde ele se alimentava do quê? Carnes humanas, que ao nosso ver é o quê? Lixo. Se alimentava de lixo. Você precisa entender do que você tem se alimentado. Pastor, não há ninguém que possa me ajudar. Ah, sim. Você precisa apenas pedir para que o Espírito Santo de Deus te mostre claramente quem é a pessoa que pode te ajudar. A partir do momento que você olhou para essa pessoa, o Espírito Santo de Deus te chamou e disse: vá até fulano, converse com fulano, peça ajuda. É essa pessoa que Deus vai colocar como instrumento de salvação e remoção. Nós não podemos, de forma alguma, deixar com que uma síndrome se transforme numa péssima notícia. Jeremias é um cara do Velho Testamento que ele era conhecido por suas angústias e tristezas. A tal ponto de ter um livro, em vez de ser um livro escrito dos heróis, das minhas vitórias, das minhas conquistas, ele tem um livro específico que se chama Lamentações. Capítulo de número 3, versículo de número 19. Capítulo de número 3 e o versículo de número 19. Capítulo 3, o versículo de número 19. Eu quero ler com você. Vamos começar a partir do versículo 18. Vamos começar lendo a partir do versículo 18. Vamos juntos. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo de número 18. Bem alto. Diz assim: por isso digo, meu esplendor já se foi, ou seja, a minha expressão de alegria já se foi, o brilho já se foi. Como tudo que eu esperava do Senhor. Ele está dizendo, perdi a fé. 19. Lembro-me da minha aflição. A palavra aflição significa decepção. Eu lembro das minhas decepções. E ainda ele diz, e me lembro também dos meus delírios, das coisas que eu ficava supondo, imaginando, da minha amargura e do meu pesar, da minha tristeza. Versículo de número 20. E ele diz, lembro-me bem de tudo isso. E a minha alma, ela morre dentro de mim. A minha alma morre dentro de mim. Perdi a alegria por causa das minhas frustrações, por causa das minhas decepções, por causa dos delírios que eu construí, das loucuras total. Porém, é bom quando você lida com um homem de Deus. É bom quando você lida com um homem de Deus. Porque ele não apenas revela as suas fraquezas, mas ele também revela as suas fortalezas.
E no versículo de número 21, Jeremias vai dizer assim: todavia, porém, mesmo me lembrando de tudo isso, e sabendo que a minha alma está completamente destruída dentro de mim, ele diz: lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu não apenas fico guardando aquilo que me entristece, para não acumular um lixo e construir uma montanha de lixo enorme. Eu não deixo a minha memória, a minha mente, ficar apenas armazenando esse tipo de informação. Mas eu também me lembro daquilo que me dá esperança. E ele vai te dizer o que é que seria a esperança de Jeremias. Próximo versículo, ele vai dizer assim, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O perdão do Senhor, ele não tem limites. A misericórdia do Senhor não tem limites. A graça do Senhor não tem limites. Ele em todo momento tem muito para dar. Deus, ele não é um ser como nós, mesquinhos, resquinhos. Ele tem muito para dar. Muita misericórdia para dar, muita graça para manifestar, muito amor para manifestar. Ele lembra, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ele diz claramente, ele está te dizendo: olha, a minha alma pode estar abatida, a minha mente destruída, a minha esperança é frustrada, as minhas alegrias não existem mais, perdi a minha fé total, mas ainda há um resquício dentro de mim. Eu ainda me lembro daquilo que pode me dar esperança, e o que me traz esperança é saber que o Senhor me ama muito, e que Ele tem muito amor para me dar, e que Ele tem misericórdia de mim. É por isso que eu não sou consumido. Eu e você precisamos guardar isso muito profundo no nosso coração. Olha para quem está perto de você, se você conhece, fale o nome. Se você não conhece, se apresente. E diga para ela: acione a sua memória. Fala bem alto: acione a sua memória. Formata ela. Fala bem alto: formata ela. Limpe tudo. Passe o antivírus. Retire os cavalos de Troia. E deixe a sua mente limpa de novo. Para o Senhor começar um novo sistema de dados, de informações e processos que vão te conduzir ao lugar do seu destino. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7 até o versículo de número 12. Na versão A Mensagem, ela vai me dizer algo. Isso você deve levar para a sua vida. E eu queria que você lesse essa referência. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Ele vai te dizer assim, vamos juntos, bem alto. Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barros, sem adorno. Ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o que é incomparável, o poder de Deus, nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer. Alguém mais? Eu também falo isso, cara, eu nem sei o que fazer. Ele diz, não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente o quê? Aterrorizados. Mas Deus não nos abandonou. Caímos. Quantos aqui já caíram além de mim? Só para mim saber, talvez você está com vergonha, mas quantos já caíram além de mim? Então tá, caímos. Aí ele vai dizer o quê? Mas não estamos derrotados.
O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Nos julgam, nos torturam, zombam de nós e nos ameaçam até de assassinar. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, agora Paulo diz: vocês, minhas ovelhas, conseguem o melhor. O que eu enfrento de pior é para que os meus filhos vivam o melhor. É para que aqueles que estão perto de mim possam viver melhor. Eu quero encerrar essa ministração no tópico de número 2, fazendo com que você relembre o seu valor. Fazendo com que você relembre seu valor. Quem sabe o seu valor não se rende por qualquer preço. Eu vou te dizer algo, e isso é para que você não se esqueça mais. Mike Tyson, quem conhece a história, quem conhece ou já viu alguma coisa sobre ele? Mike Tyson, o maior lutador americano, maior mesmo, cara maior que Muhammad Ali. Ele disse assim, perguntaram para o Mike Tyson, vamos ler comigo? O que ele fazia antes de lutar? E ele respondeu, eu chorava muito, porque a pessoa que aplaudiam no ringue era a minha pior versão. E eu não gostava dela. Eu chorava muito. Traduzindo, porque eu estava me transformando em alguém que eu não queria ser. As pessoas aplaudiam a minha pior versão, mas a minha melhor versão ninguém sabia. Eu sou de uma geração que conheceu um tal de bad boy. Menino mau. Mike Tyson, bad boy. Porém, quando você passa o tempo, você vai descobrir que o bad boy não queria ser o bad boy. E é essa a grande característica de alguém que conhece o seu valor e está disposto a desconstruir as montanhas de lixo que construiu. Isso é uma realidade para nós. Ouça o que eu vou te dizer. A palavra de Deus vai dizer sobre a parábola da mulher que perdeu a dracma, uma joia. E a Bíblia diz que ela acendeu a luz. Pastor, o que representa a luz? Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então ela viu a palavra, ela entendeu a palavra. E varreu a casa, retirou todo o lixo, até encontrar o que havia perdido. Você vai perceber que debaixo dessa montanha de lixo, existe um valor que você perdeu e você precisa resgatá-lo. Mas isso só é possível para quem não desiste. Fique de pé, quero encerrar essa ministração com você. Fique de pé. Olha para quem está próximo a você e diz, não desista. Fala mais alto, não desista. Desconstrua. Você pode repetir isso mais alto, diga comigo, não desista. Desconstrua. Olhe nos olhos dessa pessoa maravilhosa que está próximo de você e diz, eu não consigo sozinho, mas eu preciso de ajuda. E nós vamos encontrar ajuda. Nós vamos encontrar. Amém? Mas a palavra que você deve sair daqui hoje dizendo é, não desista, desconstrua. Você pode falar isso mais uma vez? O que eu preciso desconstruir? As montanhas
De quê? De lixo que eu mesmo construí. Não foram os outros, não é culpa dos outros, não é culpa do A, do B, do C. A casa é minha, eu defino, eu decido, eu faço, é minha. O que aconteceu foi comigo. Se você estiver do lado da sua esposa, se estiver do lado da sua namorada, se você estiver longe da sua esposa, se estiver do lado do seu irmão, da sua irmã, eu queria que você ficasse próximo a ele ou próximo a ela. Sabe, eu queria que você fosse boca de Deus hoje, de verdade. Muitas coisas Deus resolve em família. Muitas, ó. Muitas coisas Deus resolve em família. Olha para quem que está do seu lado e diz: nós precisamos desconstruir a montanha de lixo que nós construímos. E nós não vamos desistir, porque eu sei o seu valor. Você é alguém chamado por Deus. Pode apontar o dedo para ele ou para ele dizer: você é alguém chamado por Deus. Você tem a unção de Deus sobre você. Você recebeu imposição de mãos. Você é alguém consagrado ao Senhor. E Ele não retira de você o seu valor. E hoje, fale com muito amor e carinho, de verdade. Essa pessoa precisa ouvir. Fala para ela: e hoje, eu quero te dizer que o Deus que nós servimos te ama muito. E Ele quer te levar a lugares muito altos. Mas para isso, você precisa se livrar de tudo que te atrapalha. E se você precisar, eu posso te ajudar a desconstruir a montanha de lixo que nós construímos.